todos e a todas, estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. O ABDT Memória Viva é um programa da Academia Brasileira de Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem o nosso sodaliço. E hoje, meus amigos e minhas amigas, eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar um dos meus confrades mais queridos, um amigo de décadas, um parceiro, uma figuraça. Senhoras e senhores, conheço aqui o desembargador do trabalho aposentado, ex-procurador do trabalho, hoje advogado, eternamente professor e cantor, Carlos Henrique Bezerra Leite. Bezerrinha, que bom te receber no ABDT Memória Viva. Meu querido amigo e irmão Rodolfo Pamplona Filho, tenho a honra de participar desse programa tão dirigido pelo querido colega e amigo. E participar desse programa nos remete a uma história, a uma história que eu diria que eu acabei fazendo direito por acaso. O primeiro vestibular que eu fiz foi para engenharia civil e fiquei reprovado. E aquilo talvez me chamou a atenção eu falei: "Ué, gente, eu sou meio crítico", até eu questionava a própria lei da gravidade para interpretar. Eu falei: "Por que eu estou fazendo aqui no tema de engenharia?". Depois eu fiz administração e também tive dificuldade, assim, falei, aí acabei, passando no curso de direito da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, e era o último suplente, e entrei como último suplente no curso de direito. Aí larguei a administração e fiquei fazendo só o direito. E nesse meio período também eu fui revisor do Diário Oficial. Então, portanto, eu tenho uma base de jornalismo também na minha história. E lá no Diário Oficial eu acabei fazendo muita leitura, né, leitura dinâmica, e isso acabou me facilitando muito para o direito também. Bem, Eh, e o jeito do trabalho surgiu como na sua vida? então, eu fazendo curso de direito na Universidade Federal do Espírito Santo, um professor de processo civil me chamou para estagiar no escritório dele. E lá eu atuava só processo civil, gostava de processo civil. E esse professor, faltou um advogado trabalhista de uma empresa que ele dava assessoria, e eu fui fazer a primeira audiência minha lá em Colatina, no interior do Espírito Santo, um calor lá lascado, rapaz. E eu cheguei lá e o juiz me recebeu super bem, me ofereceu cafezinho, me ofereceu água. O próprio juiz na audiência falou: "Doutor, você está todo suado, toma uma águazinha, depois toma um café, coisa e tal". Eu achei aquilo bem interessante, porque na justiça comum você não tinha nem acesso ao juiz, quanto mais o servidor, quanto mais o juiz. Então, aquilo me chamou a atenção, e viu a forma como que o juiz conciliava, como ele propunha, eh, os pontos controvertidos para tentar resolver a pendenga, etc. E aquilo me gostei tanto que eu falei com ele: "Ó, me manda para tal, qualquer audiência trabalhista, pode mandar que eu vou". Eu gostei, fiz um acordo, a empresa ficou muito feliz com o acordo que a gente fez, né, nesse processo. Então eu comecei aí a gostar do processo de trabalho na prática. Então, daí para frente, eu comecei, fui procurador no município de Vitória e atuei na área trabalhista da procuradoria, na defesa da prefeitura do município de Vitória nas ações trabalhistas. Aí depois, não satisfeito, eu falei: "Ah, eu quero também dar aula, eu gosto de dar aula, eu gosto de falar muito, coisa e tal". Aí fiz concurso para professor substituto na UFES, aí passei. Só que para poder dar aula estava meio difícil de conciliar com a advocacia. Eu falei: "Ah, eu vou fazer um concurso para magistratura ou para Ministério Público". Fiz concurso para magistratura do trabalho, aqui no Espírito Santo, fiquei por 3/10 na prova, porque a cada 3 errados eliminava um acerto. Uhum. Aí eu quis preencher tudo, quebrei a cara, fiquei reprovado na prova objetiva. Aí nesse meio tempo eu passei para juiz de direito aqui no estado e passei para procurador do trabalho, e no segundo concurso eu passei no juiz de trabalho no Rio de Janeiro também. Aí fiz opção pelo Ministério Público do Trabalho, eu tinha passado, me deu a graça de ficar em primeiro lugar. Nesse concurso eu podia escolher, tinha uma vaga no Espírito Santo, falei: "É aqui que eu fico". E o Ministério Público do Trabalho tem uma grande vantagem em relação à magistratura no tocante à sua localização, a nossa geolocalização. No para juiz do trabalho você tem que percorrer, na verdade, o interior quase todo, ir para os lugares mais distantes da sua casa, da sua família. E eu optei embora com vocação para a magistratura, eu preferi fazer
atuar no Ministério Público do Trabalho. E até um professor meu falou assim: Casinha, tenta no Ministério Público do Trabalho, quem sabe depois você entra pelo quinto lá e volta, vira a ser juiz. Aí eu fui seguir os caminhos dele, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Atuei logo, já estava atuando direto em Vitória, na capital, atuando no TRT, fazendo a sessão em tribunal. Aí comecei a participar, né, da construção até da jurisprudência, dando os pareceres, aquele negócio todo. Quantos anos no MPT? 15 anos do MPT e 10 anos da magistratura. Perfeito. Aí eu falei assim, são ciclos, né? Eu falei, esse ciclo agora acabou, eu vou para esse. E aí eu falei, eu acho que agora eu vou advogar. Aí eu tenho 2 filhas, uma juíza federal e outra advogada, trabalhista. Eu falei, sabe, a coisa mais nova está advogando, eu vou começar a advogar também com ela, e começamos junto. Hoje ela já criou carreira solo também, incentivando a autonomia dos filhos, acho que isso é muito importante. É verdade. Mas sempre a gente com muita amizade fraterna, né, com os filhos, aquela coisa toda. Não, e eu posso dizer que eu conheço literalmente as filhas de Carlos Henrique quando eram pequenininhas, eu era o tio doido que ia lá de vez em quando dar risada com elas. E meu querido, como é que foi para você, tendo essa carreira admirável, você se tornou uma referência nas suas 3 carreiras, ou seja, no Ministério Público, na magistratura, na advocacia, mas também paralelamente no magistério e na publicação como autor, né, o seu curso de Direito Processual do Trabalho é o livro mais conhecido do país na Unicamp, é sem sombra de dúvida uma referência obrigatória. Você construiu uma experiência, um cabedal que é invejável. E como você vê hoje, do alto de toda essa expertise, o estado atual e as perspectivas do futuro do direito e do processo de trabalho? Então, Pampona, eu, na verdade, assim, comecei a escrever em 2003, eu comecei escrevendo pelo Direito Material do Trabalho, primeirazinho de Direito do Trabalho pela Juruá. Mas aí eu fui fazer mestrado na PUC de São Paulo, e o nosso querido confrade, já saudoso, Pedro Paulo Manos, foi meu orientador. E ele pediu para eu dar algumas aulas eventuais para ele lá na turma, que ele estava sendo muito convocado, ele era o desembargador do TRT2, estava sendo convocado para o TST, dei algumas aulinhas lá para ele, de processo de trabalho. Aí fiz umas apostilas, os alunos gostaram, fui ampliando aquela apostila, virou um curso de Direito Processual do Trabalho. E aí lancei pela LTE, 2003. De lá para cá, todo ano tem edição nova, eu não parei mais de escrever. E é um livro assim que é um livro meu é um livro da minha vida, né? Assim que me ajudou muito, né? A divulgar o papel da ciência do processo do trabalho, né? Analisar o direito processual do trabalho como um ramo autônomo, mas não isolado da ciência processual. Ele se comunica com o direito material, com os direitos fundamentais, enfim. A minha ideia é criar uma teoria do direito processual do trabalho fundada nos direitos e garantias fundamentais e direitos humanos, né, em geral. E também voltei a escrever sobre direito material do trabalho. É um curso, inclusive você que prefaciou esse curso de direito do trabalho, me incentivou muito prefaciando na primeira edição, na terceira edição que eu trouxe lá da Jurá para a LTE, depois fui para a Saraiva, e agora a Saraiva Gen, é um grupo Gen com Saraiva que parece que são 2 empresas que se juntaram, né? Autorizado pelo CAD lá, que tudo mais, o CAD, né? E, enfim, disseminando a cultura jurídica no nosso país. Eu, como eu disse, e tenho falado isso sistematicamente, uma visão neoliberal do direito, com análise econômica do direito, e, sobretudo, com esse capitalismo financeiro que está superando o capitalismo industrial, que gerava empregos sólidos, enfim, o direito do trabalho está se metamorfoseando. O direito do trabalho está cedendo a uma lógica de um capitalismo financeiro, onde você cria empresa, tem banco que não tem um empregado hoje em dia, quer dizer, é algo assim meio assustador, né? E eu vejo também a questão da tecnologia, e novas formas de trabalho, enfim. O trabalho humano nunca vai acabar. O que pode modificar é a forma que o Estado e a sociedade têm desse trabalho humano. Eu vejo assim um esvaziamento
da competência da Justiça do Trabalho, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso atinge em cheio não só o direito processual do trabalho, mas, sobretudo, o direito material do trabalho, né? E a Justiça do Trabalho em xeque. Tivemos governantes que tentaram seguir o Ministério do Trabalho, que é um lado importante do Estado para fiscalizar a legislação de proteção do trabalho, ataques ao Ministério do Trabalho, ataques à Justiça do Trabalho. Veio a reforma trabalhista, deu uma balançada nisso aí realmente, com modelos de desregulamentação, não só de flexibilização, de autonomia do privado, da autonomia privada sobre a legislação, né, negociado sobre o legislado, mas, sobretudo, pela análise que, a meu ver, de forma equivocada, o Supremo tem tido a respeito do papel altaneiro da Justiça do Trabalho para corrigir essas desigualdades no campo das relações entre capital e trabalho. Agora, Sem dúvida, essa é uma questão fundamental. Eu quero fazer uma propaganda aqui, ó, gente. Ó, já entrou no ar lá, ó, o ABDT Entrevista com Carlos Henrique Bezerra Leite, tratando exatamente dessa questão. Se você quiser ainda aprofundar mais a questão, não deixe de ver lá o episódio. Mas, Bezerrinha, vamos lá para você dar seu arremate. então, eu acredito que o direito do trabalho ele vai se transformar, vai ter que se adaptar, e acredito que nós vamos vencer, principalmente que quando nós começarmos a trabalhar com esses temas da agenda, por exemplo, 2030 da ONU, que é de combate a todas as formas de precarização, de assédio, de violação aos direitos fundamentais, enfim, eu acho que vai chegar um momento em que a ética vai prevalecer nessas relações exploratórias e que podem trazer malefícios para a própria humanidade. Então, por isso, nós temos nos irmanar com organismos internacionais, com países que levem o direito do trabalho a sério, enfim, e não deixarmos simplesmente essa lógica capitalista, financista, tomar conta sem que haja realmente essa balança, esse equilíbrio nessas relações tão complexas e tão desiguais como é a relação entre o capital e o trabalho. Eu diria, para arremate, que o único direito verdadeiramente inalienável, irrenunciável, é o direito de ter esperança. E eu vejo na sua feição e nas suas palavras, mesmo sabendo da grande dificuldade, das grandes batalhas que temos enfrentado, também uma esperança de uma mudança e de uma perspectiva mais inclusiva e que trate e nunca deixe de tratar bem da dignidade de trabalhadores e trabalhadoras. Meu amado Bezerrinha, que prazer fazer essa entrevista agradabilíssima contigo. Quero dizer da minha enorme satisfação, da amizade, admiração, né, da nossa fraternidade. E eu quero dizer a todos e a todas também que gostaram desse episódio, vejam também os demais episódios do ABDT Memória Viva, veja também a playlist da ABDT Entrevista e toda a produção que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho tem feito e espalhado aos 4 ventos. A gente se encontra em outro programa. Até a próxima. Queremos por isso